E aí, bora falar de um dos versículos mais polêmicos da Bíblia? Uma frasezinha só, que por séculos definiu como muita gente enxerga sexo e casamento. Mas, e se a gente tiver entendido tudo errado esse tempo todo? Olha só a frase. É bom que o homem não toque em mulher. Ponto. Lendo assim, no seco, parece até meio brutal, né? Dá a entender que o ideal é o celibato total, que a sexualidade é algo ruim, a ser evitado. E olha, por séculos, essa foi a leitura principal, sabe? Criou-se aquela ideia de que, para ser mais espiritual, era preciso negar o corpo. Mas é aqui que a história fica interessante de verdade. E se o apóstolo Paulo não estivesse afirmando isso como uma verdade dele? E se, na verdade, ele estivesse citando um ditado, um slogan que rolava lá na igreja de Corinto, para logo em seguida corrigir essa ideia? Pensa bem, essa pequena mudança de perspectiva vira o jogo completamente. A mensagem muda da água para o vinho. Então, para a gente entender essa correção, primeiro a gente precisa mergulhar nesse versículo e ver o tamanho do impacto que a leitura dele pode ter. Pois é, uma leitura mais rápida, sem muito contexto, acabou levando a essas ideias bem radicais. Por muito tempo na história, esse versículo serviu de base para defender um ideal ascético, sabe? Aquela ideia de que, para alcançar um nível espiritual mais alto, a pessoa precisava negar qualquer tipo de intimidade. Isso acabou colocando o casamento e a vida sexual num lugar meio que de segunda classe, quase como se fosse um obstáculo para a espiritualidade. Beleza, agora a gente vai investigar a primeira grande pista. E ela tá ali, escondidinha bem no comecinho do versículo, uma coisa que a maioria das traduções, infelizmente, não dá o devido destaque. A chave para desvendar esse mistério todo está bem aí, na frase de abertura. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. Isso aqui muda tudo. Mostra que o Paulo não está começando um discurso do zero. Ele está, na verdade, respondendo a uma carta, respondendo a perguntas que a galera de Corinto mandou para ele. Ou seja, ele está entrando no meio de um papo que já estava rolando. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara, né? Na leitura mais comum parece que a ideia é do Paulo. Mas quando a gente entende que é uma resposta, a gente percebe que ele está, na verdade, dizendo algo como: olha, sobre aquele ditado que vocês estão usando aí, vamos conversar sobre isso. Ele está citando o jargão popular de Coríntio para poder, então, dar a opinião dele. Tá, então, se o Paulo estava só citando o que eles disseram, a pergunta é: por que eles estavam dizendo isso? O que estava acontecendo lá em Corinto? E é essa pergunta que nos leva para o próximo nível da nossa investigação, o contexto da época. Para entender o slogan, a gente precisa entender o mundo deles. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Porque, olha, o cenário histórico e cultural aqui é fundamental. Ler um texto tão antigo com a nossa mentalidade de hoje é receita para confusão. Imagina só Corinto daquela época. Era o puro agito, uma cidade portuária super importante, cheia de gente de todo lugar e muito famosa pela sua, digamos, liberdade sexual. Muito disso tinha a ver com o culto à deusa Afrodite. O que acontece? Em reação a toda essa cultura de sexo sem compromisso, uma parte dos novos cristãos de Corinto foi para o extremo oposto. Eles começaram a defender a abstinência total como a única forma de se manter puro. Era o famoso 8 ou 80. Agora, um ponto super importante é entender a cabeça do Paulo. Ele não pensava como um teólogo ocidental moderno. Ele era um rabino judeu. E para ele, a preocupação número 1 era a integridade da aliança sagrada com Deus. Pensa na aliança como um pacto, um relacionamento de compromisso profundo. Qualquer coisa que pudesse quebrar ou enfraquecer essa aliança era um problema sério. Sabe, as traduções às vezes acabam simplificando demais as coisas. Para a gente pegar a intenção real do Paulo, a gente precisa dar uma olhada em algumas palavras-chave no grego, no idioma original. É aqui que o verdadeiro significado começa a aparecer. A primeira palavra é porneia, que a gente geralmente traduz como imoralidade. Mas para o Paulo, não era qualquer ato sexual fora das regras, não. Porneia se referia especificamente a atitudes que quebravam a aliança do casamento, aquele compromisso de uma só carne, que era visto como um projeto de vida a dois. Depois temos apestestai, a palavra para tocar. Isso aqui era um eufemismo bem comum para a relação sexual. E pensando no contexto de Corinto, é praticamente certo que se referia exatamente ao que eles estavam tentando combater. O sexo casual, a intimidade física sem aquele compromisso que para Paulo era a base de tudo. E agora, talvez a palavra mais importante de todas, kalos. A gente traduz como bom, mas kalos é muito mais que isso. Significa algo admirável, excelente, belo, algo digno de ser imitado. Então o slogan dos Coríntios não era "é ok não tocar em mulher".
e sim algo como é admirável que um homem evite o sexo casual. E, convenhamos, com essa ideia, em princípio, o Paulo até concordaria, né? Ok, agora que a gente tem todas as peças, o contexto da cidade e o significado real das palavras, bora montar esse quebra-cabeça. Vamos ver qual era a imagem completa que o Paulo estava tentando mostrar. E aqui a gente vê o contraste de forma muito nítida. De um lado, a ideia radical dos coríntios, a abstinência total é o único caminho admirável. Do outro lado, a gente tem a resposta do Paulo, que não é apoiar esse extremo, mas sim oferecer uma correção, um caminho do meio, muito mais equilibrado e pastoral. O raciocínio dele é simplesmente brilhante. Olha só. Primeiro, ele valida a preocupação deles com a porneia. Ele diz, ok, entendi o que preocupa vocês. Mas, em vez de comprar a solução radical da abstinência total, ele gentilmente os guia de volta para o ideal da aliança, que é o casamento. E não para por aí. Nos versículos seguintes, ele vai além e encoraja a intimidade sexual dentro do casamento como algo bom, saudável e até necessário. E para não deixar nenhuma dúvida sobre o tom da conversa, alguns versículos para frente ele solta essa. Digo isto como concessão e não como mandamento. Ou seja, ele não está ali impondo uma lei, uma regra dura. Ele está oferecendo um conselho com compaixão, uma concessão, porque ele entende a natureza humana. Essa não é a fala de um juiz, é a de um pastor, de um conselheiro. Então o ponto central é esse. O capítulo 7 de 1 Coríntios, ao contrário do que muita gente pensa, não é um ataque à sexualidade. É justamente o contrário. É uma defesa do sexo, mas dentro de um contexto de aliança, de compromisso. É uma forma de proteger a intimidade tanto da bagunça da promiscuidade quanto do exagero do ascetismo. A palavra-chave aqui é equilíbrio. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa análise toda mostra o poder do contexto. Ele é tudo. Agora fica a pergunta, quantos outros textos antigos, quantas outras ideias e crenças a gente talvez entenda de forma totalmente equivocada, simplesmente porque a gente ignora o mundo e o idioma em que elas nasceram? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como a gente enxerga as coisas. Fica aí a reflexão.